Hey, folks! Samurai aqui, o vídeo não tá de lado, tá errado não, é assim mesmo, eu tô de lado aqui, eu tô deitado. Por que eu tô deitado? Porque eu vou falar um pouquinho sobre dormir, olha só. É muito comum as pessoas falarem assim, puta, eu durmo mal pra caramba, minha posição de dormir é ruim, eu não durmo adequadamente. O que será que seria exatamente isso? Vamos tentar refletir um pouco em cima disso? Eu não tô com um travesseiro aqui, ó, eu tô com um saco de box aqui, só para você ter uma ideia do exagero. Quando a gente tem o exagero, ó, uma posição, toda vez que a gente quer entender alguma coisa, um bom meio, nem sempre ele é o mais correto e funciona bem, mas leva tudo aos extremos que talvez as coisas se expliquem melhor. Quando eu fui falar de hipertrofia, por exemplo, eu levei ao extremo e no extremo a gente chega no fisiculturismo. E ali a gente conseguiu ter uma ideia mais clara do que uma hipertrofia excessiva pode acontecer. Pode dar um volume grande de músculo, pode conseguir uma força lenta até considerável, mas é prefeito de potência, prefeito de mobilidade, você vê, começa a ter uma perda significativa. Vamos pensar aqui, imagina um travesseiro muito alto, que é um problema que muitas pessoas dizem e vão afirmar que você não pode dormir com um travesseiro muito alto porque ele pode trazer um problema. Meus travesseiros são muito altos. E nós vamos estudar agora se isso realmente é um problema ou não é um problema, tá? Vamos imaginar que eu esteja dormindo de barriga para cima, ó. Vocês estão vendo aqui. Se eu dormir assim, muito provavelmente não vai acontecer nada. Eu vou acordar bem, porque eu já dormi muitas vezes assim, eu gosto muito de dormir assim, e não vai acontecer nada comigo. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem uma relativa mobilidade, até para o meu tamanho, eu tenho bastante mobilidade. Eu luto jiu-jitsu e assim, eu entro em posições de emborcada, eu faço posições dos levinhos, coisa que os caras da minha categoria não fazem, até pela falta de mobilidade. Então, se eu estiver assim, eu vou exagerar para entender. Vocês estão vendo aqui toda a curvatura do meu pescoço? Ela é uma curvatura funcional. Se eu estiver dormindo aqui assim e eu tiver uma restrição nessa mobilidade, principalmente essa restrição pode vir por uma tensão muito grande, que às vezes é originada por estresse emocional. Ao ficar muito tempo nesta posição, o meu corpo está sendo muito sobrecarregado. Assim, a minha cervical está sendo extremamente solicitada num lugar onde ela está muito tensionada, então ela está fazendo muita força para ficar nessa posição. Ou caso eu não tenha mobilidade também, ela também está no limite da mobilidade dela, então eu estou solicitando muito ela. Eu não vou aguentar muito tempo assim, ela vai começar a reclamar. Agora, como eu tenho bastante mobilidade, eu podia estar assim, ó. Aí isso aqui seria muito mais complexo para mim. Eu estou aqui, eu não estou no limite da minha mobilidade, eu estou numa situação que está bem intermediária para ela. Então eu consigo resistir muito tempo àquilo. Então de barriga para cima, será que o travesseiro alto ele é prejudicial ou a minha falta de mobilidade é mais prejudicial do que o travesseiro alto? Porque se for o travesseiro alto, basta trocar de travesseiro. Mas se for o travesseiro baixo, se for a minha mobilidade, eu vou precisar ganhar mobilidade. Aí você fala assim, mas não é só trocar de travesseiro que vai ser bom? Vamos pensar numa outra situação. Se eu estivesse dormindo de lado, ó, vamos imaginar que eu estou aqui assim, ó. Mas vamos imaginar que assim, o travesseiro fosse alto, eu estivesse aqui, ó. Aí o travesseiro está aqui, esse travesseiro aqui é um saco de boxe, uma coisa bem grande. Mas vamos imaginar que eu estivesse aqui. Vocês percebem que a minha cervical agora está numa posição neutra? Então, o travesseiro alto não me trouxe problema quando eu durmo de lado. Mas, se eu fosse um travesseiro baixo e eu tivesse assim, ó, imagina agora um travesseiro que está aqui, ó. Então eu estou aqui assim, ó. Eu estou com a minha cervical em flexão lateral para o lado direito. Com o passar do tempo, se isso aqui estivesse no limite, por exemplo, da minha mobilidade, estivesse gerando muita tensão, ou mesmo já por estresse, essa musculatura já esteja tensionada, independentemente da mobilidade, eu estou solicitando ela muito mais com o travesseiro baixo do que com o travesseiro mais alto. Então, o travesseiro mais alto eu estaria de repouso. Recentemente eu machuquei esse ligamento aqui, acrômio clavicular. Uma das soluções para reabilitar ele foi ter um travesseiro mais alto, ó. Porque ao ter o travesseiro mais alto, eu dormia de lado, e é uma posição muito gostosa de dormir, sem gerar um grande estresse nesse ombro. Porque à medida que eu ficar mais para baixo, vocês estão vendo que eu comprimo mais o meu ombro, então eu vou gerando estresse num lugar onde o próprio ligamento já estourou e a ponta dessa clavícula está solta. Então, o grande jeito de eu, assim, eu lembro que na época logo que eu machuquei, o que eu fazia? Eu dobrava o meu travesseiro para ele ficar mais alto, para gerar mais conforto nessa região, que era onde
realmente agora estava machucado. Aí você fala assim, mas o travesseiro mais alto não vai te lesionar, então agora eu vou voltar a usar uma coisa bem alta, ó. Tá vendo? Eu tenho até uma leve flexão para o meu lado esquerdo, mas é uma flexão muito mínima, que dificilmente vai estar no limite da minha flexão disponível para o lado esquerdo. Então não vou estar estressando esse tecido de forma alguma. O que talvez fosse pior se eu tivesse numa condição assim, ó, com o travesseiro bem baixinho. Olha como a minha flexão lateral agora aumentou bastante. Tudo bem que seria para o outro lado. Então, se eu tivesse assim, ó, eu ia estar sobrecarregando muito meu ombro, que está recém machucado, enquanto eu estaria usando um travesseiro muito baixo e solicitando muito a minha cervical pela mesma razão. Então, o travesseiro em si não é exatamente o grande problema. Nosso corpo é muito inteligente para entrar numa posição, ficar confortável nela. Começou a ficar desconfortável, ele vai trocar de posição. Ele muda, põe uma outra posição. Se a gente... E aí agora pensando em corpo, mente e espírito. É uma pessoa extremamente estressada, está muito controladora, ou muito reprimida. Talvez a gente não se permita liberar o nosso corpo de dormir como ele quer. E à medida que ele vai dormindo, aí ele troca, aí ele ajeita uma posição. Quer dizer, quanto mais a gente se mexer ao longo da noite, melhor. Por quê? Porque a gente fica pouco tempo em cada posição e o próprio corpo vai ajustando isso ao tempo de sono dele. Agora, falaram pra gente que existe uma posição certa para dormir, assim como existe uma posição certa para sentar, assim como existe uma posição certa para agachar, e ela é toda no esquadro. Então eu tenho que dormir com o travesseiro numa altura X e dormir de lado com a outro travesseiro no meio das pernas. É uma tanta frescura que no final eu acabo dormindo me policiando. E ao dormir me policiando, eu impeço, por exemplo, o corpo está cansado. É a mesma lógica do sentar correto, eu tenho que sentar 90 graus, lembra? Aí eu tô aqui cansado, tô super confortável aqui, de repente eu cansei, falei, vou agora virar assim, e vou dormir um pouco assim. Mas eu escutei alguém falando que eu não posso dormir de barriga para cima, por causa disso, por causa daquilo. Aí no que eu percebo que eu tô assim, volto a dormir aqui. Então eu volto para a posição que estava incômoda, porque qualquer posição depois de um tempo vai ficar incômoda. Em qualquer situação, se eu ficar de pé numa perna só, por exemplo, depois de um tempo vai estar incômodo. Mesmo que eu ficar na mesma perna assim, ó, e não ficar ajustando o balanço, sabe que se você perceber o tempo inteiro a gente está ajustando, ela vai ficar incômoda. Então me policiar talvez seja um cenário muito pior do que a altura do meu travesseiro, a forma como eu durmo. Eu durmo de qualquer jeito. Se chegar um dia, eu vou estar dormindo assim. Daqui a pouco eu estou dormindo de lado, daqui a pouco eu durmo de barriga para cima. Eu ponho o pé para cá, jogo a perna para lá, então a perna para um lado, o braço para o outro. E durmo. Eu nunca acordo com dor. Nunca acordo com dor em alguma parte do meu corpo. Por quê? Porque não importa em qual parte, em qual posição eu fique, eu tenho mobilidade suficiente para poder ficar confortável nessa posição. E assim que eu perceber que está desconfortável, que meu corpo reclamou, eu permito ele achar outra posição, partindo do princípio que não existe uma posição única e correta que eu tenho que ficar. Entendeu? Então isso é um grande mito também, assim, o deitar correto, dormir correto, que as pessoas usam muito, mas no final não gera benefício, assim como não gera o mito do sentar correto. Beleza? Dá para discorrer sobre isso aqui, ó, horas e horas e horas, mas nosso tempo tá enxuto, então vamos lá. Grande beijo a todos, grande abraço, até mais, tchau.